Amém. A paz do Senhor, igreja, amém. Louvado seja Deus. A glória de Deus é presente nesse lugar. A atmosfera está preparada para você mergulhar nesse rio. Fica ligado que Deus vai fazer muita coisa boa nessa noite. Você crê, irmão? Enquanto eu estava ali, Deus me dava uma palavra no momento da oração. E Deus me fazia contemplar a igreja como um banquete. E eu vi uma mesa posta. E eu vi uma fartura na mesa. E eu percebia que nem todos conseguiam chegar perto para comer. E eu dizia: Deus, por quê? E Deus dizia: porque já vieram alimentados. Eu perguntei: como assim? Vieram alimentados não do banquete que eu preparei, mas de um fermento apodrecido chamado pecado. Eu falei: Senhor, por que o Senhor fala isso no meu coração? Porque na sala do banquete nem todos conseguem comer. Por que não? Porque já vieram saciados do pecado lá de fora. E por estarem saciados do pecado que vive cotidianamente na sua vida, não conseguem provar desse pão que Deus está colocando. A intenção de Deus é te abençoar, é mexer no teu presente e te dar um futuro poderoso. É mexer na tua estrutura espiritual e não só a sua, alcançar os teus, a tua posteridade. Mas para isso Deus quer nos movimentar e nós precisamos reagir. Eu não falo da reação da histeria comportamental. Eu falo da reação de um espírito contrito e quebrantado, que entende que quando a atmosfera está tomada pela glória de Deus, algo está sendo derramado com propósito. Deus não derrama a sua glória a ermo. Deus manifesta-se num lugar como esse para uma missão, para um propósito, para pegar talvez um soldado ferido, por isso a armadura, e dar um destino poderoso para ele poder sair por essas portas. Por isso que a palavra do apóstolo Paulo é: desperta tu que dormes, desperta da dormência espiritual e chega de perder tempo. Não sei por que eu estou dizendo isso. Não conheço a sua vida fora das quatro paredes da igreja metodista, mas Deus conhece. Porque Ele é aquele que sonda as 7 igrejas do Apocalipse, e Ele diz: eu conheço as tuas obras. João vai dizer: ele tem olhos como chama de fogo. E aquele que tem olhos como chama de fogo, nada fica oculto à sua visão. O escritor dos Hebreus vai dizer: todas as coisas, não algumas, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Para Deus, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Deus é eterno e não está preso. Deus é atemporal, Deus é eterno. E o que Deus está te dizendo isso, está te dizendo nessa noite, não fala do seu tempo, fala do dele. Que é isso, pastor? Deus não está falando dentro do teu tempo limitado, Ele está falando do dele. Qual é o tempo dele? Eternidade, Kairos de Deus. E no Kairos de Deus não vai acontecer, já aconteceu, eu cito ele aqui. Para Deus não tem passado, presente e futuro, tudo está acontecendo. Por isso Ele não te chama do teu tempo que está pegado às suas agendas, às suas dificuldades, às suas improbabilidades. Deus chama do tempo dele que é eterno e diz: aqui no meu tempo está pronta a obra. Basta você ser renovado do seu entendimento e sair do seu tempo e entrar no meu tempo. Isaías 55 diz: assim como as chuvas do céu vêm para regar a terra, fazendo produzir, e para lá não tornam, assim é minha palavra, não tornará para mim vazia, antes será enviada e irá cumprir o propósito para a qual foi enviada. Está percebendo? Deus não fala erro. Deus não joga palavras ao vento. Mas pastor, eu vejo pessoas desconectadas que não estão nem aí para o que Deus está dizendo, mas Deus está preocupado com os que estão ouvindo. Oh, porque a igreja hoje não está acontecendo só aqui, ela está rompendo a internet, está chegando em casas que Deus precisa conversar com alguém hoje. Então Deus está procurando hoje os verdadeiros adoradores. A samaritana questionou: Senhor, aonde convém adorar? Jesus vai dizer: Deus mudou de endereço. Não é em Gerazim, nem tampouco em Jerusalém. Convém
que o dia vai chegar e é hoje, que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo, Deus mudou de endereço. Pastor, aonde é o endereço de Deus? Olha para o lado. Olha para o lado. Aí está o endereço, aí está o tabernáculo, aí está o templo de adoração. Porque Paulo diz, vós sois o templo de habitação do Espírito Santo. Oh, deleve a suricada, levanta a passé. Irmão, quem sente a glória de Deus, levanta a mão, estende a mão para o alto, e se não sente, diga a Deus, cura-me na frieza. Pai, eu não vim aqui passear, eu não vim externar a minha roupa, meu terno bonito, eu vim aqui nessa noite ser tocado no coração, eu vim aqui me arrepender em amor e arrependimento e dizer, Deus me cura, Deus lava-me no interior, Pai, o homem meu exterior, mas o Senhor sabe o que está acontecendo dentro de mim, talvez haja um reboliço acontecendo no teu coração, dúvidas, questionamentos, e Deus veio curar com a sua palavra essa dúvida, esse ponto de interrogação que até hoje você traz no teu coração. O culto hoje vai ser desprendido do que eu preciso receber, mas do que eu vim trazer. Eu vou repetir isso. O culto hoje não está preso àquilo que eu vim receber, mas àquilo que eu vim doar no altar. O que você vem trazer? A Bíblia diz que a mulher pecadora não foi de mão vazia encontrar Jesus. Ela levou um nardo precioso de 300 dias de trabalho, era tudo que ela tinha. E ela diz, eu preparei para um momento específico, e o momento é esse. É derramar aos pés do noivo, do cordeiro que tira o pecado do mundo. O crente não entra de mão vazia num culto como esse. Paulo diz em 1 Coríntios, no seu capítulo 14, quando nos reunimos, um tem salmos, um fala em línguas estranhas, outro interpreta, outro libera profecia. Ele está dizendo, o crente não vem de mão vazia. Quem veio de mão vazia é o ímpio que ainda não conhece, precisa conhecer, e vai sair daqui conhecendo a glória de Deus. E quem está assistindo na internet vai conhecer a glória de Deus. Mas se você entrou aqui e a tua fé está firmada no autor e consumador que é Cristo, o que são os problemas para calar a tua voz? É isso que o diabo quer. O diabo está aplaudindo a sua atitude de covardia. Ei, Belemandai. Pastor, que atitude de covardia é essa? Recuar diante da adversidade, duvidar daquilo que Deus disse. Mas pastor não disse que duvido, mas o seu comportamento denuncia a sua dúvida. É, Jesus. E Deus diz, eu não trabalho na incredulidade. Ou Elias diz, por que cocheais em dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se é Baal, ficai com ele. O que ele está dizendo? Não seja dúbio. Tenha identidade forjada. Não vista máscaras diante do altar. Não seja Ofinifinéia, se prostitui o altar do Senhor lá fora. Mas quando está diante das pessoas, coloca a escola sacerdotal e todos dizem, é sacerdote. Eu não sei porque Deus está mudando o curso do rio, é porque alguém precisa tomar um banho nessas águas. E o que eu digo aqui, eu falo profeticamente, pastor, não preparou isso? Não preparei. O que o canal de Deus está liberando, eu só estou passando, eu sou apenas um receptor. Não come a mim, come a Deus o que Ele está dizendo no altar. Depois que eu descer daqui, deixa eu voltar para minha casa, você se resolve com Deus. Deixa eu entrar aqui. Hebreus, não sei nem se vai ser mais Hebreus, mas vamos lá. Hebreus capítulo 10. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Deus eterno e imortal. Hebreus no seu capítulo 10, a partir do seu versículo 19, deixa a tua Bíblia aberta. Aleluia. Hoje é noite de ceia. Pastor, o que é ceia? Ceia é um memorial. Memorial de quê? Do sacrifício vicário de Cristo que foi feito na cruz. Por que ceiamos? Porque queremos avivar a nossa memória. Porque Jesus bem disse, fazei isto
em memória de mim. Jesus deixou um exemplo a ser seguido, e não só isso, ele rasgou o véu, ele deu acesso ao Santo dos Santos, e por dar acesso ao Santo dos Santos, ele tem a autoridade de nos instruir a dizer: entrai por ele com toda a ousadia, pelo poder da graça que lhe foi derramado. Quando ceiamos, reportamos a nossa mente ao Calvário. E quando reportamos a mente ao Calvário, a nossa alma se enche de aflição, se enche de lamúria, de dor, mas a alegria vem ao terceiro dia, quando a tumba se abre e ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele traz boas novas e boas notícias. Portanto, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se ele ressuscita, a nossa fé está carregada de poder no Espírito. E o poder no grego é a palavra dínamos. A palavra dínamos vem a palavra dinamite. Ele está dizendo: o poder do Evangelho é uma dinamite que implode a estrutura do homem, joga a estrutura velha no chão para reconstruir segundo o molde do Cristo ressurreto. Ele é o exemplo e o modelo perfeito a ser seguido. Por isso Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3 que nós não somos como Moisés, que punha um véu no rosto para que o povo não percebesse que a glória era transitória, passageira. Ele diz: nós somos diferentes. Nós não estamos com véu, nós estamos com o rosto descoberto, para que todos vejam que a glória não está desvanecendo ou é transitória, ela é permanente. Ele diz: o ministério do Espírito é muito mais excelente do que aquele que fora dado a Moisés. Portanto, nós somos transformados, diz Paulo, de glória em glória, de fé em fé, segundo a imagem do seu Filho. Glória a Deus. O que ele está dizendo? Ele é um modelo. Então, quando nós formos chegar, nós vamos olhar para o Calvário. E ao olhar para o Calvário, vai vir uma consciência de arrependimento, de contrição, de quebrantamento sobre a igreja. Nós não tomamos apenas o cálice do vinho e comemos o pão a ermo. Comemos porque há uma simbologia em tudo isso. E Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 11, lá pelo seu versículo 26, dizendo: eu não vos louvo, porque a vossa reunião causa mais mal do que bem. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que essa reunião que causa mais mal do que bem era a reunião que acontece dentro da igreja de Corinto. Eles se reuniam para a ceia do Senhor e todos tomavam o pão e o cálice apressadamente, não esperando um pelos outros. Paulo está dizendo: esse culto está apoiado no Deus do ventre de vocês. Esse culto é tendencioso a buscar aquilo que você vê como necessidade, não aquilo que você acha que pode ser canal para a vida de alguém. Então Paulo já começa a destruir as estruturas desse culto babilônico. O que é, pastor, o culto babilônico? O Vale de Sinar, de Gênesis capítulo 11. Todos falam a mesma língua. A intenção do povo: construir uma torre que toque o cume dos céus. Havia unidade, sim ou não? Todos falavam a mesma língua, sim ou não? Porque Deus não se agradou de uma reunião que há unidade, falavam até a mesma língua. Porque Deus viu que dentro desse culto babilônico eles falavam a mesma língua, viviam a mesma unidade por um propósito deturpado que não tinha Deus como centro. Então Deus está dizendo: isso não é culto bíblico, é culto babilônico. O culto babilônico é quando nos reunimos para buscarmos o que é do campo das necessidades pessoais apenas. Deus se importa com o que você precisa? Sim ou não? Sim. Deus quer lhe abençoar? Sim. Então o que você precisa fazer? Confiar e adorar como se já tivesse recebido, prestando culto de ação de graças no deserto. O que faz a diferença de Deus liberar sobre você aquilo que você veio buscar é que você entrou aqui não apegado só pelo que precisa. Você veio por aquele que pode realizar, e você o ama, e você o adora em espírito e em verdade. E você demonstra para Deus como aquele louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, a poesia é linda, mas a prática é difícil. Se Deus fizer, glória. Mas se aprouver dizer não, se aprouver Deus mudar os seus planos, se aprouver Deus mexer nos teus sonhos de tantos anos, talvez o louvor não soe em poesia,
mas em aflição. Talvez seja o louvor de Jó: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Eu vim sem nada do ventre, portanto não estou apegado a nada que me cerca, porque se Deus deu, e se Ele tomou, bendito seja o nome dEle. Glória. Aí Deus se inclina do céu e diz ao diabo: viste o meu servo Jó, homem fiel, temente, desvia-se do mal. Jó foi levantado como testemunho nos seus dias. Senhoras e senhores, batalha espiritual é tribunal. E o tribunal tem o advogado de defesa e o advogado de acusação, e tem o juiz do juízo. O advogado de defesa é o cordeiro, é o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia diz que o advogado de acusação está indo diante do juiz dos juízes, te acusando dia e noite. E quando ele pega você em infração, em pecado, ele vai diante do juiz e diz: meritíssimo, o meu servo trabalhou, portanto ele necessita do seu salário, e o salário do pecado é a morte. Aí o advogado de defesa diz: clemência, longanimidade, por favor. Aleluia. E quando ele se apresenta como advogado de defesa, ele diz: eu tenho recurso e a oferta necessária para perdão de pecados. Eu sou a oferta de expiação, vicária de sacrifício e propiciatório. Isso que eu quero falar nessa noite. Porque nós precisamos adorar com conhecimento daquilo que foi feito na cruz. E eu quero traçar um perfil. Se a ceia é um memorial do que foi feito, nós vamos falar do que foi feito. Nós vamos abrir esse pensamento do sacrifício vicário de Cristo na cruz, o que ele representa, como foi feito e qual a dimensão do seu alcance. Amém? Hebreus capítulo 10, verso 19, quem achou, diga amém. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O interessante que o escritor vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Você sabe que no Antigo Testamento foi estabelecido através dos levitas, segundo a ordem de Arão, o sacerdócio. O sumo sacerdote era Arão, que por uma vez ao ano fazia a expiação de todo o pecado da nação, chamado de Yom Kippur, o grande dia do sacrifício. Naquele lugar chamado Santo dos Santos, uma vez por ano entrava o sumo sacerdote. E para entrar era dito a ele que ele deveria pegar um novilho, fazer um sacrifício para si próprio e para sua casa, para que não entrasse no Santo dos Santos e fosse fulminado pela glória e pela santidade de Deus. Não porque Deus desejaria matá-lo, mas porque a santidade de Deus ofuscaria o pecador chamado Arão. Haviam sacerdotes que trabalhavam o que nós chamamos na segunda entrada do tabernáculo, chamado de Santo Lugar. Pastor, o que havia no Santo Lugar? A mesa dos pães da proposição, que dentro da sua simbologia apontam para o Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Tudo o que você vê no tabernáculo é uma sombra, uma figura, uma tipologia do Cristo. Pastor, o que é tipologia bíblica? Tipologia fala de tipos, de sombras, de tudo que acontece no Velho Testamento está apontando para o Novo. Tudo que se desenrola no Velho, na verdade, é uma enquete do que há de acontecer lá na frente. Se você olha o tabernáculo que foi dado a Moisés por Deus, Deus diz: Moisés, tu farás o tabernáculo dentro das medidas que eu vou estabelecer. Quem constrói o tabernáculo foi Bezalel, tomado pelo espírito de sabedoria a qual Deus lhe deu. Só que o tabernáculo foi apenas uma maquete daquilo que já existia no campo espiritual.
Tanto que Deus vai dizer a Moisés, a Bezalel, e tem outros, se eu não me engano, é Ailoléu, se eu não me engano, esqueci o nome dele. Aloiabe. Amém, glória a Deus. Igreja que estuda é isso, o pastor esqueceu, a igreja lembra, louvado seja Deus. Então ele vai instruir esses homens para a construção do tabernáculo, não segundo as suas medidas, as suas vontades, mas segundo tudo aquilo que Deus desenhou na sua planta original. Deus tinha uma planta original que é espiritual, e ele queria transfigurar isso para o campo material, ensinando os homens de como fazer a mobília, o tabernáculo, as divisões, a cortina, a púrpura, o linho e tudo isso. E Moisés vai apregoar no meio do arraial que todo aquele que está envolvido com essa obra leve suas ofertas voluntárias para que o templo seja construído. Pastor, o que é oferta voluntária? Oferta voluntária é quando eu amo mais a causa do que o efeito. Amar a causa mais do que o efeito é me envolver com a obra porque vejo uma causa digna de me envolver, não me importando com aquilo que possa receber lá na frente. Não faço em troca, faço por devoção e por ver a causa e ver a profundidade que ela representa. Isso é oferta voluntária. Então diz a Bíblia que o povo levou tanta oferta que Deus instrui Moisés para cessar. O povo estava totalmente envolvido com aquilo que acontecia. Agora, Hebreus capítulo 10, no seu versículo 1, vai dizer: porque tendo a lei, preste atenção, isso é tipologia, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Ele está dizendo, todo sacrifício que é levado no tabernáculo, de novilhos, de bodes, são sacrifícios para o pecado e a expiação do povo, mas na verdade eles não estão perdoando totalmente, eles estão cobrindo, como o escritor dos Hebreus vai dizer. Quem vinha curar, sarar e dar liberdade desses pecados seria o sacrifício perfeito, o Cordeiro Imaculado, que João Batista reconhece na descida do Jordão, porque ele era, segundo a linhagem de João Batista, ele era o sumo sacerdote dos seus dias. Quem se assenta no trono do sumo sacerdote é Anás e Caifás. Sendo que João Batista, em protesto pela religiosidade de Jerusalém, que se encontra falida e prostituída, ele vai para onde? Ele vai para o tabernáculo? Não. Ele vai para o templo? Não. Ele vai para o deserto. Mas quando ele vai para o deserto como sumo sacerdote por ordem de Arão, ele não ocupa a estola sacerdotal, ele se veste de pelos de camelo. Como sumo sacerdote, ele não come a gordura dos sacrifícios, ele come mel silvestre e gafanhoto. Ele vai para o deserto protestar contra tudo aquilo que está acontecendo no templo de Jerusalém, que não tem mais importância ou significado, porque era feito de qualquer jeito, estava sendo tudo prostituído. Tanto que Jesus vai entrar, vai quebrar a banca e vai dizer, a minha casa será chamada casa de oração, não casa de comércio. Por que casa de comércio? Não é porque os cambistas colocaram venda, é porque eles estavam lucrando dentro desse ambiente da seguinte forma: o sacerdote recebia peregrinos de outros lugares, outras regiões. Os sacerdotes vendiam os bois, os carneiros, os bodes. E quando eles vendiam dentro do templo, se você viesse da Síria para a festa de Jerusalém, que era a festa da Páscoa, ofereceu a tua oferta, ela passava pela inspeção do sacerdote. Mesmo que você levasse um novilho perfeito, sem mancha, sem defeito, passaria pela inspeção do sacerdote e fatalmente ele iria condenar a sua oferta para que você comprasse dentro daquilo que ele vendia para ele lucrar. Então Jesus percebeu que a casa de Deus tinha virado comércio. E nós vemos hoje em dia muitos lugares virando casa de comércio, vendendo bênção, estabelecendo artigos, dizendo eles que foram consagrados 7 vezes no Rio Jordão, que tem o poder de curar a sua vida. Não, a Bíblia diz que o que tem poder de curar é o nome de Jesus. Não é um utensílio que foi derramado 7 vezes no Rio Jordão. Mas sabendo que o povo é apegado a um secretismo religioso e gosta de ter algo palpável para exercitar a sua fé, e não consegue crer no invisível, muita gente acaba a ser conduzido por essa propaganda de lobos vorazes que tentam corromper a sã doutrina da igreja. Então você percebe que o tabernáculo é um tipo. Vamos lá para Hebreus 8, versículo 5.
diz assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Olha que interessante. Foi mostrado a Moisés a planta original, e tudo isso foi bem desenhado e orquestrado, segundo a vontade de Deus para esse povo. Porque a intenção do tabernáculo era que Deus queria estar no meio do povo. Deus queria se relacionar com esse povo. O tabernáculo está estendido como um mapa da presença do divino. Porque você já estudou o tabernáculo e você sabe que o tabernáculo é constituído de átrio, de santo e de santo lugar. O átrio fica o quê? O altar do sacrifício, a pia de bronze para se lavar, que o sacerdote não pode oferecer no altar do holocausto no átrio, sem antes se banhar na água, simbolizando a purificação e santidade. Então ele vai oferecer a oferta no altar do holocausto, vai entrar no santo lugar, vai oferecer o incensário, o sumo sacerdote vai entrar no santo dos santos e pegar o sangue que foi aspergido lá atrás, vai pegar um pouco desse sangue e vai colocar na tampa do propiciatório, e a Shekinah de Deus desce, aprovando e dizendo: a oferta fora recebida, o pecado de todo o povo fora perdoado. Mas não todo o povo tinha acesso a isso, só o sumo sacerdote. Aí vai dizer o seguinte: você percebe que por ser um tipo, uma sombra, uma figura de Cristo, da presença de Deus, eu tracei algumas aqui, não todas, porque são muitas, para a gente entender o que era o tabernáculo. Primeiro, você sabe que na construção a porta do tabernáculo apontava para o Oriente. Ou seja, você sabe que lá em Israel, quando a porta se aponta para o Oriente, se aponta para o nascimento do sol. E Malaquias 4:2 vai dizer: mas vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ele trará cura sobre as suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Ou seja, quem é o sol da justiça na Bíblia? É Cristo. Então, se o tabernáculo está virado para o Oriente, é uma simbologia que ele está apontando para quem? Para o Cristo, glorificado como o sol da justiça. O tabernáculo estava separado de toda a congregação, de todos os povos, cercado, ou seja, com uma cerca e com 60 colunas de bronze, sobre os quais apoiavam-se cortinas de linho. Ou seja, isso fala da separação de Deus para com o pecador. Se o tabernáculo está todo cercado de 60 colunas e com linho fino, branco, ele está separando o que ele é de toda a área externa do povo, dizendo que Deus ele quer se aproximar, mas o pecado do povo faz separação entre Deus e esse povo. Isaías 59:2. Então você vai estudando o tabernáculo, e é interessante você se debruçar sobre isso, para você entender, porque o tabernáculo fala de um mapa de oração, fala como acessar com ousadia a presença de Deus, fala do que representava esta presença e o que representa o sacrifício. E boa parte da igreja nunca parou e estudou o tabernáculo, porque ele aponta para aquilo que Hebreus vai dizer. Antes de estudar o livro de Hebreus, você tem que mergulhar no estudo do tabernáculo, que você vai enxergar Cristo. E por enxergar Cristo, sua fé vai ser consolidada, você vai sair renovado nesse estudo. Agora, interessante, mais uma prova que Cristo representa o tabernáculo, é João capítulo 1, versículo 14, que diz assim: o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou no grego é skeno, que quer dizer tabernaculou. O que é que João está dizendo? Jesus, como verbo, encarnou e estendeu as tendas do seu tabernáculo entre nós. O que ele está dizendo? Ele veio como aquele que as 3 cortinas do tabernáculo, você lembra de João 14? Perguntaram, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E alguém disse: nos mostra o caminho. Aí ele disse: eu estou há tanto tempo convosco, revela o Pai. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas quando Jesus fala isso, fala aos seus discípulos dentro da sua linguagem do aramaico. E quando ele diz isso, dentro da sua originalidade, ele diz: eu sou o Derek, eu sou o Emet e eu sou o Raim. O que ele está dizendo? O caminho, a verdade e a vida, se relacionando com o nome das 3 cortinas do tabernáculo, que separavam o átrio do santo
que separavam o tabernáculo de toda a área externa, o átrio do santo e o santo do santíssimo. Pastor, qual era o nome da primeira cortina que separa o tabernáculo de toda a área externa? Dere, caminho. Pastor, qual é o nome da segunda cortina que separa o átrio do santo? Enes, verdade. Qual é o nome da terceira cortina que separa o santo do santíssimo lugar? Rai, vida. Jesus está dizendo: eu sou o caminho que conduz à presença e à tampa do propiciatório da glória de Deus, onde a Shekinah, o carvão de Deus é derramado. E se eu sou o Dere, o Emes e o Rai, eu estou abrindo acesso ao novo e vivo caminho para que vocês entrem, mas não de qualquer jeito, com toda a ousadia no santo dos santos. Aleluia! Jesus está desmistificando aquele conceito de que só o sumo sacerdote entra. Ele diz: eu sou o sumo sacerdote, como diz Hebreus, ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Diz que hoje é mais estudo do que pregação. Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, está dizendo que o sacerdócio mosaico acontece dentro da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Levi, sim ou não? Não. Jesus é da tribo de Judá. Jesus vem da linhagem de Davi. Jesus não vem da linhagem de Arão. Então, se Jesus não vem da linhagem de Arão e tampouco não é sacerdote, tampouco não vem de Levi, ele não pode ser sumo sacerdote segundo a ordem de Arão. E se ele não pode ser sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, ele não está preso a todos os preceitos da ordem de Arão, porque ele é superior a tudo isso. É por isso que Hebreus 7 vai dizer: ele é sumo sacerdote segundo a ordem não de Arão, é de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque na Bíblia? Ele aparece em Abraão na Gênesis. O nome Melquisedeque quer dizer rei de justiça, e diz o texto que ele era rei de Salém, quer dizer rei de paz. Ele traz pão e vinho para Abraão. Agora deixa eu te perguntar: quem é rei de justiça? Quem é rei de paz? Quem traz o pão e o vinho? Oh, glória! Então, se ele se apresenta a Abraão, Abraão reconhece ele como sumo sacerdote por excelência, como rei de paz e de justiça, e dá o dízimo a ele. Então, a palavra de Deus está dizendo: Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, ele é sumo sacerdote, não de um tabernáculo móvel, terreno, a qual Moisés construiu. Tu vai entender isso quando eu ler o texto lá na frente. Ele diz: espera aí, se Cristo não está preso ao sacerdócio de Arão e é superior a isso, e vem antes disso, aonde está o tabernáculo que ele ministra? Se não é o tabernáculo construído por Moisés, na ordem de Arão, que exerce o seu ofício. Aí o escritor dos Hebreus vai dizer: ele está exercendo o seu ofício num tabernáculo espiritual. Entrou uma única vez como sacrifício perfeito, oferecendo a oferta como Deus desejava, porque Isaías, irmão, eu preciso ler isso com vocês, isso é muito forte. Isaías, eu estou todo arrepiado sentindo a glória de Deus aqui. Isaías 53, versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Termina no 11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías está dizendo: agradou a Deus moê-lo. Não porque Deus é sadomasoquista ou tinha prazer no sofrimento, porque não tinha um homem que se levantaria com um sacrifício à altura da tão grande salvação dispensada a nós. Deus passa os olhos pela terra e ele não vê nenhum que tenha capacidade de levar no altar o sacrifício ao ponto de receber a salvação, até que o verbo diz: eu vou. E quando ele diz eu vou, ele vai fazer a propiciação. O que Romanos, se não me engano, no seu capítulo 13 vai falar de propiciação. O que é a propiciação? Diz que Cristo é o sacrifício propiciatório de Deus. Propiciação se exercia no primeiro século com os gregos. Antes de alguém navegar pelos mares da Grécia, se oferecia ofertas propiciatórias a Poseidon.
imaginando eles que Poseidon daria uma viagem tranquila, porque ele era o deus do mar. Então o sacrifício propiciatório era para aplacar a ira de Poseidon. E a Bíblia retrata o princípio de propiciatório, dizendo: Cristo propiciou. Ele fez o quê? Se deu como oferta voluntária por nós, para aplacar a ira de Deus, que estava irado com toda a carne que estava enferma pelo pecado. Porque Gênesis, no seu capítulo 6, Deus olhou e disse: eu me arrependo de ter feito o homem, porque ele é mau no seu nascimento, ele é inclinado para as coisas ruins. Mas Deus, aleluia, diz: o meu espírito não contenderá com o homem, os seus dias serão de 120 anos. Deus já começa a orquestrar um plano, dizendo: a partir da semente da mulher, um será levantado, que vai pisar a cabeça da serpente. E quando pisar a cabeça da serpente, ele vai ter a chave da morte do inferno. A morte vai gritar: perdemos a guerra, porque ele vai quebrar os grilhões da morte. E se ele ressuscitou, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, se nós morremos com Cristo, ressuscitamos com ele, viveremos com ele. E se você morreu e ressuscitou, você está vivo na presença de Deus. Então o Velho Testamento aponta para o Novo. Paulo vai dizer em Gálatas 3:24 o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio. Preste atenção nessa palavra, aio. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A palavra aio no grego é paidagogos, de onde vem a palavra pedagogo. O significado dessa palavra é tutor, guia de meninos. Ou seja, dentro da tradição dos seus dias entre os gregos e os romanos, esse nome paidagogos era aplicado aos escravos, dignos de confiança, que eram encarregados de supervisionar a vida e a moralidade dos meninos pertencentes à elite. O pedagogo cuida de quem? De crianças. Então Paulo está dizendo o seguinte: por que a lei veio como aio de Deus? Ela veio para instruir os meninos. E instruindo os meninos, ela está apontando para a maturidade. O que é maturidade na Bíblia? Cristo. A lei veio como tutor de Deus, como pedagogo, para nos ensinar e nos apontar para algo muito maior e superior. Por isso que Deus vai dizer que ele é sumo sacerdote de superior aliança, superiores promessas. Então o aio de Deus veio para nos ensinar e nos apontar para o Cristo, que é a faculdade superior da fé. Nós não estamos enxertados na lei, apegados a festas de lua nova, nem tampouco a guarda de sábado. Por que não apegados à guarda de sábado? Porque Hebreus fala que o sábado era o descanso. E aí em Hebreus capítulo 4 ele vai destrinchar o que é o descanso em Deus. Deus trabalhou nos 6 dias e descansou no 7º. E ele começa a apontar o descanso para a pessoa de Cristo. Em Cristo ele é o nosso descanso. E se Cristo é o nosso descanso, eu não guardo mais sábado, eu guardo todos os dias para ele. A segunda é dele, a terça é dele, a quarta é dele. Todos os dias pertencem ao Criador. Porque o judeu que era judeu fazia assim: sábado eu vivo religiosidade. Era mais ou menos o que os cristãos fazem hoje. Domingo é dia de culto, então eu sou religioso. Então eu estou cheio de fé. Eu estou polido na armadura espiritual. Então o judeu guarda sábado. E eles ainda tinham um jeitinho, não vou dizer brasileiro de resolver, um jeitinho judaico de resolver o sábado. Você sabe que o Talmud tem quase 100 páginas tratando do que se devia e do que não se devia fazer no dia de sábado. Primeiro fala da guarda do sábado. Só que Deus não deu uma relação de 100 artigos, o que se deve fazer ou não fazer. Aí vem o judeu, junto os rabinos e diz: ei, não tem nada para fazer. Vamos começar a criar alguns preceitos e dogmas, vamos encher esse povo de dogma. Vamos criar um fardo pesado nesse povo, que vai ficar tão difícil, que a gente vai andar na cidade e vamos dizer: olha os santos, os super santos, só eles conseguem. E é por isso que Jesus condena os fariseus e diz: ó, raça de hipócritas, vocês não entram e não permitem que o povo entre, porque o jugo que é lançado por vocês é muito pesado. Então eles ficavam imaginando: peraí, eu não posso carregar fardo, eu não posso pegar água no balde de corda num poço. Mas se eu não posso pegar água num balde em um poço com corda, eu posso amarrar um lenço de uma mulher e botar vários lenços, e eles diziam o que podia fazer. Ou seja, eles criavam e burlavam o sistema que eles criavam. Então estava tudo muito misturado dentro de uma religiosidade.
Então a lei era para os meninos, a lei aponta para Cristo. Só que Paulo diz que agora, em Deus, olha isso, irmão. Primeiro deixa eu destacar Hebreus 5,12, olha o que diz aqui. Ele está falando na congregação de judeus, porque se a carta, o seu nome é Hebreus, ele escreve a hebreus convertidos ao cristianismo. Olha o que o escritor vai dizer, capítulo 5, versículo 12. Porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais, de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Pelo tempo que vocês foram ministrados pela lei, pelo tempo que o pedagogo de Deus está instruindo vocês, apontando para algo superior, vocês já deveriam ser mestres, já deveriam estar muito profundos no que tange conhecimento divino, porque no versículo 11 ele diz, perceba a apatia do povo, não nessa linguagem, dizendo que muita coisa tenho a dizer-te, vírgula, eu já disse isso aqui, muita coisa tenho a dizer-te, vírgula, de difícil compreensão, mas vos tornaste negligentes para ouvir. A palavra negligente no grego é preguiçosa. Mas qual é o contexto disso? Ele está falando que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, ele está destrinchando isso. Só que eles estão apegados ao pedagogo, a mentalidade não amadureceu, eles começaram a minguar. Pelo tempo que estão congregados e sendo ministrados, deveriam ser mestres, mas eram meninos. Aí ele diz, ainda necessita que vos torne a ensinar os primeiros rudimentos do Evangelho, da palavra de Deus. Tem que voltar lá atrás de novo, começar tudo de novo com vocês. Havendo feito tais que vocês necessitam de leite e não de alimento sólido. Então o que ele quer de nós? Que nós devemos entrar com ousadia, por quê? Quando eu não entro com ousadia no Santo dos Santos, é porque eu não entendo o que foi feito. Ousadia é quem conhece, ousadia é quem sabe o que recebeu na cruz. Ousadia é quem tem propriedade, autoridade, conhecimento da causa e do efeito de tudo isso. Então as pessoas não conseguem, pastor, então acessar a região espiritual que nós queremos trazê-las muitas vezes, é porque elas ficaram bloqueadas num conhecimento limitado do divino. E quando Deus quer fazer coisas sobrenaturais, coisas que talvez seus olhos nunca viram, Ele não faz. Porque pelo tempo já devemos ser mestres, ainda sois meninos. E ele diz, menino não dá alimento sólido, dá leite. E a pandemia veio. E a pandemia nos parou. E quando nos parou, diz a estatística, aumentou o feminicídio, a morte de mulheres, aumentou o divórcio, aumentou a briga dentro do lar. Sabe o que é isso? Estávamos vivendo uma estética espiritual de avivamento, indo para o templo, morando no monte, indo para a consagração, mas quando voltávamos para casa não tínhamos comunhão com os de dentro, só com os de fora. A pandemia nos obrigou a voltar para o lugar que é a igreja primária. A pandemia nos fez voltar para casa e nos deparar com uma realidade. O altar está caído, ele precisa ser colocado de pé. As pessoas estavam dizendo, eu só consigo resistir se eu receber a imposição da mão do pastor todos os dias que tiver culto, porque ele não consegue viver um culto diário. É pecado, pastor, orar? Não, a Bíblia diz, orar pelos santos. Vai ter dia que você vai orar por mim. Mas alguém que não consegue sair e sobreviver e ter uma vida, aleluia, cheia do Espírito Santo, fora daquilo que vive aqui dentro, está vivendo um engano, uma hipocrisia. A palavra hipocrisia está relacionada a atores. A Globo está te perdendo, a novela perdeu você, porque Deus nos chama a uma sinceridade. Deus é imutável, Ele não muda, mas Ele se movimenta. Aleluia. Deus está se movimentando nas regiões celestiais e tudo caminha para um fim iminente. O Cordeiro está retido nos céus, os anjos estão com as trombetas, o coral do céu está regendo para que Ele venha arrebatar sua igreja. Aleluia. Mas Ele diz que não virá arrebatar uma igreja sonolenta e dormente, mas uma igreja ataviada, uma igreja santa, imaculada, sem pecado. Imaculada não porque tem pecado. Uma igreja santa, uma igreja que foge da aparência do mal. Aleluia.
nós podemos estar na nossa inércia e não acompanhar o fluxo de Deus, porque Jesus diz: o meu pai trabalha até agora e eu também. Eu faço o que vejo meu pai fazendo. Se ele trabalha e se movimenta, eu me movimento. Oh, meu Deus. Aleluia. E se ele se movimenta, ele vai para Samaria. E se ele vai para Samaria, ele quer ganhar a cidade de Samaria, porque 700 anos se passaram e há uma rincha entre samaritano e judeu. E ele vai para o poço, e ele vê os discípulos forjados de uma mentalidade judaica. Ele diz: vai comprar pão. Jesus vai mandar algumas pessoas comprarem pão na sua vida, porque ele quer fazer coisa grande, e tem gente que não está entendendo. Vai comprar pão. Eles foram. Aí Jesus vai para o poço, evangeliza, leva água viva, a mulher bebe, volta para Samaria, todo mundo bebe. Meu Deus. Através da mulher, Jesus ganhou Samaria. Aí voltou os caras. Aleluia. Jesus trouxemos pão. Jesus diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, porque ele trabalha até agora e eu também. Aleluia. Se Deus está em movimento, mova-se. Aleluia. Se Deus está em movimento, saia da inércia. Se Deus está em movimento, mergulhe no Espírito para discernir o que Ele está dizendo nesses dias. Deus Santo. Deus nos parou na pandemia. Por que Deus nos parou? Porque eu acredito, não estou dizendo que é a Bíblia, eu acredito, Deus está movendo um avivamento dos últimos dias. Ele não fará isso com uma igreja dormente. Nem que Ele pare para poder começar de novo, Ele vai fazer. Nem que Ele nos faça recuar um passo atrás, como flecha na aljava do guerreiro, como diz Isaías. Nós somos como flecha limpa na aljava do guerreiro. E o que o guerreiro faz? Ele pega a flecha, bota no arco e ele vai esticar. Nem que Deus possa fazer a gente esticar um pouco atrás para ganhar ângulo de velocidade para o alvo, Ele vai fazer. E quando Ele lançar a flecha, oh, aleluia, a flecha vai ser lançada para o alvo determinado. Deus está em movimento, diga isso. Portanto, mova-se. Diga isso. Fica com medo, não, irmão. Jesus é bom. Porque Ele está falando assim contigo. Você tem pai? Você tem mãe? Como é que mamãe e papai diz às vezes? É duro, não é? E quando é duro, a gente quer retucar. Mas se você parar e pensar, você vai dizer: não é que tem razão? Aleluia. Não é que está certo? Glória a Deus. Eu sei que na hora da ira a gente não diz, né? A gente fica. Mas quando o sangue esfria, você olha de uma outra ótica, você diz: é verdade, mamãe está na certa. Profeta de Deus na terra é mãe, é pai. Glória a Se tu não Deus. está ouvindo o Espírito Santo, ouve pelo menos a tua mãe e teu pai. Que Deus constituiu eles como autoridade sobre você. Romanos 13 diz que nós estamos sujeitos à autoridade. Pai e mãe é autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Se você não ouve, você quebra princípio, quebra autoridade. A Bíblia só abençoa quem não quebra princípio. Aleluia. Há um mandamento com promessa. Eu pergunto para você: quer viver muito? Você nunca vai dizer: não, eu quero viver só mais de 10 anos. Você vai dizer: eu quero ir até os 90. A Bíblia diz: honra pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Meu Deus. Aleluia. Filho que honra pai e mãe vai viver muito e vai cumprir as promessas de Deus na sua vida. Deixa eu voltar para cá. Então Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus fez uma oração no Getsêmani. E dentro dessa oração, você lembra que ele diz: Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aí Hebreus vai dizer no capítulo 5, versículo 7, relacionando-se ao Getsêmani, diz assim: o qual nos diz da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações, súplicas, ao que podia livrar da morte, mas foi ouvido quanto ao que temia. Ele ora a vontade de Deus, para ele momentaneamente se encontra na carne, porque Paulo diz aos Filipenses que ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não veio em toda a onipotência do Criador, para que ele pudesse burlar o sistema. Ele se condicionou à fraqueza, à dor, à fome, ao frio, à dor do sacrifício que ele oferece na cruz. Ele se condiciona a tudo isso.
Porque Hebreus 5, versículo 8, vai dizer que mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele padece na carne para sentir o que você sente, para ter a dimensão do teu sofrimento, da tua dor, e ele foi moído na cruz pelos seus pecados, pelas suas transgressões, para te dar vida, mas ele precisou perder a dele. Porque ele diz que no reino de Deus, para você achar a vida, você perde primeiro. O que é perder a vida por amor de Cristo? É abrir mão desse sentimento, desse egocentrismo, desse eu exacerbado que tudo converge em você. É entender que Cristo quer ser Cristo em nós e através de nós. E como falar isso com uma mentalidade profética, dizendo que a Bíblia diz que nos últimos dias serão como os dias de Noé. Bebiam, comiam e davam-se em casamento. Ele diz, isso é profético, vai para os dias de hoje. Mas quando fala comiam e bebiam, não está falando de comida. Está falando do interesse próprio de alguém que só busca o que lhe é seu. Alguém que diz em Filipenses que o Deus do ventre desse povo é o que eles precisam. Mas eu vim dizer a você que vai provar ceia, que o que você precisa não é mais uma porta de imediato aberta, é o Cristo. Aleluia. Por que o Cristo? Porque ele diz à igreja de Filadélfia, eu sou a porta. Eu abri uma porta para vocês que ninguém pode fechar, porque eu tenho a chave de Davi, eu abro, ninguém fecha. Fecho, ninguém abre. Ele diz, eis que diante de ti, porque tu tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste meu nome, porque se você guardou, será guardado. Você guardou a minha palavra, eu pus uma porta diante de ti. O texto não diz, eu pus algumas portas, eu pus uma. Aí eu perguntei, Deus, que porta é essa que tu abriu a igreja de Filadélfia? Aí o Espírito Santo soprou na minha mente, João 10,9. João 10,9, Jesus vai dizer, eu sou a porta. Se alguém passar por ela, salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. O que Jesus está dizendo? Aqueles que guardam a minha palavra, eu me ponho diante dele como porta. E quando ele passa por essa porta que é o Cristo ressurreto, ele é salvo. Não só isso, ele tem liberdade para transitar nesse ambiente, ele vai encontrar alimento. Então Deus quer abrir uma porta só na sua vida, não é várias. Não é porta de emprego, porta não. Ele vai abrir uma. Essa porta é Cristo. Quando você entrar por ela verdadeiramente, de coração contrito e quebrantado, todas as portas da sua vida serão abertas. Glória! A porta do casamento, a porta do trabalho, a porta da faculdade, a porta das finanças. Porque vale mais o abençoador do que a bênção. A mensagem hoje de reflexão dentro da ceia que nós vamos provar, passe pela porta que é o Cristo ressurreto. Eu vou terminar dizendo porque o tempo já foi. Levítico 16 fala do bode emissário e o bode da expiação. Dentro da ordem sacrificial, o sumo sacerdote pegava 2 bodes, um chamado bode emissário e o outro bode expiatório. Se lançava a mão do sumo sacerdote sobre a cabeça do bode, fazia transferência de culpa. O primeiro bode, chamado bode da expiação, era morto no altar do sacrifício. O segundo bode emissário era lançado para o deserto e não era morto, ele levava. O que ele está dizendo em Levítico 16? Esse bode expiatório, ele faz a expiação do pecado e ele leva a maldição do mesmo. E ele está apontando para Cristo, dizendo o seguinte: Cristo, ele é o bode expiatório. Porque quando você levanta as suas mãos e confessa as suas iniquidades, você transfere para o Cordeiro de Deus a tua culpa. Ele assume a tua culpa na cruz, ele morre por ela. E não só por isso, ele leva como bode emissário a maldição que viria sobre você. Porque o salário do pecado é morte. Se ele levou a maldição, ele te deu vida. E se ele te deu vida, ele manda você desfrutar dessa vida e dentro de todas essas promessas superiores que ele fez para você. E uma das promessas superiores que ele fez, eu termino, é que ele diz em Hebreus 8,12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe qual é a promessa embutida em tudo isso? Ele te deu a segurança que os seus pecados foram perdoados. Levante-se e desfrute daquilo que Deus está dizendo, e não olhe para Deus abrir céu nessa noite. Viva como se o céu já estivesse aberto sobre a tua vida, como se a visão de Jacó estivesse acontecendo. Eu vi uma escada que tocava o cume no céu, anjos desciam e subiam, e eu vi lá em cima o poderoso, o Altíssimo, Deus vive, e eu disse: aqui não é outro lugar. Se
não a casa do Deus vivo. A visão dele dá para se interpretar espiritualmente. Se ele vê uma escada que toca ao cume do céu, ele vê anjos descendo. Anjos que são ministradores enviados para uma missão. Eles descem. E os que estão subindo para pegar o novo decreto do rei, para descer de novo e fazer aquilo que lhe foi ordenado. Ele diz: o reino do Espírito é assim que funciona. Na tua vida tem uma escada. Anjos sobem, anjos descem. Descem para liberar o decreto que foi liderado por Daniel quando ora. E ele clama, ele diz: Daniel, no começo das tuas orações ela foi ouvida, e eu vim para te dar boas novas. Sabe o que Deus está dizendo? Viva no reino do Espírito, porque no reino do Espírito, ainda que você coloque a cabeça sobre um travesseiro de pedra, como Jacó no deserto, você terá as maiores visões poderosas de Deus. Irmão, Jacó deitou no deserto numa pedra. Quem sonha deitando numa pedra? Eu nem durmo. Só que Jacó foi tomado pela transcendência de Deus, e ele teve a visão que Deus estava ali. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus está onde você nunca imaginou que Ele pudesse estar. Ah, Jesus. Deus está onde você nunca conseguiu percebê-lo, até que Deus vai colocar o colírio nos teus olhos para que veja. E quando Deus colocar os colírios nos teus olhos, não se assuste com a profundidade de uma luta espiritual que está acontecendo aqui. Mas Deus já enviou um anjo de justiça e de guerra, e Ele está pelejando pela tua causa. A tua parte é continuar orando, porque enquanto você ora, Deus manda uma milícia a favor da igreja para pelejar pela causa, até que o anjo vai liberar a tua promessa, porque foi enviado para servir a igreja. Se coloque de pé em nome de Jesus. Os céus já estão abertos na nova aliança que nos fora feita por Cristo Jesus. Essa nova aliança é marcada e selada pelo sangue de Jesus. E ela carrega a promessa de que o Espírito Santo habita em nós na plenitude. O Espírito Santo é o Consolador, é o Paráclitos, é aquele que te ajuda na tua fraqueza. Se tem alguém que vai te ajudar nos momentos mais difíceis, é o Espírito Santo, quando você aprender a conversar e lançar suas dúvidas, seus medos no altar, e tu vai aprender o que é ser consolado pela glória de Deus. Eu quero orar por você essa noite. Quero clamar para que Deus venha te dar uma direção profética nessa semana. Você precisa galgar coisas maiores, tanto no reino de Deus, como no cumprimento das promessas aqui nessa esfera natural. Então, se você crer nisso, você vai levantar a mão para o céu, você não vai baixar. Você vai levantar, porque isso é um ato profético diante do altar. Você vai ficar com as mãos erguidas, porque enquanto Moisés está com as mãos erguidas, diz: o povo prevalece. Você não vai baixar as mãos. Você vai se ver como Moisés naquele monte. E quando as tuas mãos estão assim, aquela causa que você está imaginando, que Deus vai entrar nessa noite, vai pelejar a teu favor, você diz: Deus, parece impossível. Mas enquanto os teus braços doem, você está rendendo a Deus a sua vida, a sua adoração, dizendo: Deus, as minhas mãos estendidas, em sinal de rendição, crendo que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai mudar o cativeiro e vai operar milagre. Nada vai subsistir diante da tua glória, nada vai ficar de pé diante da tua palavra. Se a tua palavra foi liberada, eu me agarro a ela, e eu faço como Pedro: segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes, e eu vou viver a maior pescaria da minha história. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Basta você caminhar na palavra de Deus e lançar a rede, que tu vai ver a rede se romper, tanto peixe que Deus vai te dar. Meu Pai, para cada um que está com as mãos estendidas em sinal de guerra espiritual, meu Pai, tu me faz contemplar uma guerra no âmbito celestial. Tu me faz ouvir um barulho celestial de guerra. Tem gente que entrou aqui, o Senhor estava com algo atado, amarrado, mas, ó Pai, tu está desatando o nó, tu está quebrando cadeia, tu está devolvendo um povo para casa com a certeza de uma vitória. Uma vitória que será apenas uma porta de entrada. Escute isso. Uma vitória que será apenas uma porta de entrada para o cumprimento de uma promessa.
Não será uma vitória única. Deus abre uma para você entrar e viver aquilo que Ele disse. Mas para isso Deus diz: o reino de Deus é tomado por esforço. Tomado por esforço de alguém que vai voltar hoje, vai se comprometer com Deus e lançar no altar a oração. Você vai acender um incensário, irmão, é muito sério isso. Isso vai alterar o teu presente, vai mexer no teu futuro. Escute isso. Crede nos profetas, diz a Bíblia, prosperareis. Tu vais se desafiar hoje em oração. Você vai encontrar um momento na sua casa. E nesse lugar você vai apresentar isso, porque Deus me diz: tem gente aqui que está sorrindo, tá? Parece que está feliz, mas está sofrendo. Tem gente aqui, meu Deus, eu vou falar. Tem gente aqui com síndromes perigosas no coração. Tem gente que está dizendo: eu fui rejeitado e não tem mais lugar para mim na mesa. E Deus está dizendo: ainda que você seja Mefibosete, tem lugar na mesa para você. Só que Deus te chama hoje para dar alguma coisa no altar. E que você vai dar hoje vai ser, aleluia, a tua luta espiritual. Você não vai se entregar. Tu és soldado de Cristo, tu é valente. Tu foi chamado para frente de batalha. Tu não vai morrer no lagar, não. Deus vai te colocar na frente de um exército de 135 mil. Nenhum vai subsistir diante de você. Amandarabacana, irmão, sinto agora. Meu corpo está em chamas aqui no altar. Ai, telemandarabassuria. Deus tem lugar de excelência para a sua igreja essa noite. Mas você vai enfrentar com ousadia no Santo dos Santos. Deus, eu te louvo essa noite pela tua glória. Deus, eu te agradeço porque não dá vontade de terminar, Jesus. Dá vontade de estender, Senhor, e ficar aqui recebendo a tua glória e a tua unção. Mas nós vamos descer o monte da transfiguração, porque lá embaixo tem missão, Senhor. Lá embaixo tem propósito para se cumprir. Nós seremos devolvidos para isso. Essa semana será a melhor semana dos teus filhos. Essa semana será uma semana que tu vai surpreender os teus. Tem gente achando que tu vai vir pelo lado. Não, o Senhor está vindo pela retaguarda. Tem gente que não está entendendo, mas o Senhor vai surpreender essa semana. Eu profetizo, meu Pai, debaixo dessa atmosfera, toda sorte de bênção sobre a tua igreja e o teu povo. Em nome de Jesus.